O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, e nós somos chamados a nos aproximar ainda mais da palavra de Deus e nos aproximarmos dessa palavra com a atitude da Virgem Maria, que escutava a palavra, meditava no seu coração esta palavra e a colocava em prática. Todo cristão deve ser, portanto, aquele que escuta a palavra, guarda essa palavra no seu coração e a transforma em gestos concretos de amor, de caridade e de justiça. Não devemos ser somente escutadores, mas pessoas que colocam em prática essa palavra. Portanto, devemos ter, diante da palavra de Deus, uma atitude de fé, uma atitude de obediência e uma atitude de serviço, de doação, de entrega. Essa palavra entra pelos nossos ouvidos. Essa palavra depois deve nos levar a uma fé, é um conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E o que Jesus nos diz hoje? O que nós temos para aprender hoje de Jesus, dessa palavra que nós ouvimos do Evangelho? O Evangelho de hoje começa dizendo que naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Jesus disse que ele não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Disse ainda: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus amava o Pai e sentia-se amado pelo Pai, sabia que o Pai o amava. Este é meu filho bem-amado, declarou o Pai, falando do seu filho Jesus. Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Portanto, havia este relacionamento de amor entre o Pai e o Filho. E este amor para com o Pai, que levava Jesus a colocar-se diante do Pai em oração. E também porque Jesus, que desejava fazer somente a vontade do Pai,
na oração, buscava o discernimento para conhecer essa vontade do Pai e executá-la. Jesus estava prestes a tomar uma decisão muito importante, isto é, a escolha dos 12 apóstolos, aqueles que ele enviaria para dar continuidade à sua missão. Portanto, a escolha dos 12 era algo muito importante para Jesus. Eis porque ele passa a noite inteira em oração diante do Pai. E aqui nós podemos tirar já uma lição para nós. Quando nós temos que tomar uma decisão importante na nossa vida, como é que nós fazemos? Às vezes nós somos levados a tomar decisões pelo impulso, pela paixão, até mesmo segundo os nossos interesses, enquanto que nós deveríamos nos colocar diante de Deus, para que Ele nos inspire, nos mostre qual é a sua vontade, porque é na vontade de Deus que está a nossa felicidade. Devemos discernir qual é o projeto de Deus para nós. Por isso nós deveríamos orar para não errar diante de uma decisão que temos que tomar na vida e que às vezes compromete toda a nossa vida. Por isso deveríamos buscar a inspiração de Deus, deveríamos dobrar os joelhos diante de Deus e dizer para o Senhor que nos ajude a descobrir o seu projeto e a sua vontade, para que nós coloquemos em prática, para que nós encontremos nesta decisão segundo a vontade de Deus, a realização do projeto do próprio Deus. Portanto, Jesus nos ensina que devemos rezar, buscar o discernimento diante das coisas importantes, mas diria não só diante das coisas importantes da vida, mas diante de todas as opções que nós devemos fazer, diante das escolhas que devemos fazer no dia a dia, deveríamos buscar em Deus uma resposta para que nós hajamos de acordo com a sua vontade. E Jesus, então, depois de ter ficado em oração diante do Pai, uma noite inteira, ele chama os seus discípulos. Jesus tinha diversos discípulos. Alguns discípulos de João Batista se tornaram discípulos de Jesus. Depois, muitos outros vão se agregando ao grupo daqueles que escutavam Jesus e colocavam-se no seu seguimento. Pois bem, dentre esses diversos discípulos, Jesus escolheu 12, cujos nomes foram citados aqui pelo evangelista Lucas. Esses discípulos de Jesus são, ou melhor, os apóstolos escolhidos por Jesus dentre os discípulos, foram aqueles que ficaram mais próximos de Jesus, ficaram perto dele, e ele se preocupou de dar-lhes uma formação mais acurada. Eles estavam muito mais próximos de Jesus para aprender de Jesus, porque eles deveriam ser depois enviados por Jesus para serem suas testemunhas, para levar o seu nome, para serem seus embaixadores, para serem seus representantes. Então eles tinham uma responsabilidade muito grande, testemunhar o próprio Cristo. E nós sabemos que, mesmo Jesus tendo-os escolhido, nem todos foram capazes de ser fiéis ao Senhor Jesus.
Poderíamos dizer que aqueles que Jesus chamou não eram pessoas melhores entre todos os discípulos de Jesus. Eram pessoas também que tinham defeitos, depois irão manifestar os seus defeitos, inconstantes, pretensiosos até. Um se tornou até traidor de Jesus. Mas Jesus os conhecia, Jesus os sabia que eles não eram perfeitos. Mas mesmo assim os escolheu. E aqui também uma lição para nós. Porque nós também somos chamados, somos escolhidos por Jesus. E nós não somos santos, nós não somos perfeitos. Jesus nos conhece. E nós somos chamados também a anunciar, a testemunhar Jesus Cristo. Mas às vezes nós temos aquele temor: como eu posso anunciar, como eu posso testemunhar Jesus Cristo se eu peco, se eu não me sinto ainda capaz, se eu não sou ainda coerente? O importante é que nós queiramos colocar-nos no seguimento de Jesus com esse desejo de mudança, de transformação. A igreja diz que na medida em que nós evangelizamos, nós somos também evangelizados. Quando nós anunciamos para os outros, nós devemos anunciar primeiro para nós mesmos. E assim, nós nos tornamos instrumentos de Cristo. E na medida que nós vamos anunciando o Evangelho, nós vamos também transformando a nossa vida. Portanto, Jesus não quer pessoas santas e perfeitas. Jesus quer pessoas disponíveis e que estejam dispostas a segui-lo, transformando a sua vida, pouco a pouco. E todos nós podemos sim anunciar e testemunhar Jesus Cristo com humildade, sabendo que é um serviço para que nós prestamos a Cristo. Talvez você que está em sua casa, talvez já limitado pela idade, ou até mesmo pela doença, possa se questionar: e eu, como eu posso anunciar Jesus Cristo? O que eu posso fazer? Todos nós podemos. Existem aqueles que podem sair, ir para outros lugares, até fora do próprio país, para anunciar Jesus Cristo. Existem aqueles que anunciam dentro da sua comunidade. Mas aqueles que estão em casa podem sim fazer algo muito importante neste trabalho de evangelização. O que podem fazer? Podem rezar e podem dar o seu testemunho de fé. Quantas pessoas dão um testemunho enorme de fé e edificam a igreja, edificam os irmãos com uma fé profunda. Diante das provações, das limitações, não perdem a fé, não perdem a esperança, ao contrário, vive a sua vida, mesmo nas suas dificuldades, com alegria. Encontramos muitas pessoas que agem desse modo, e elas dão esse belo testemunho de Jesus Cristo para nós. Portanto, todos nós somos chamados, porque a igreja, como nos ensina ela mesma, é toda ministerial. Isto é, todos nós devemos ter a consciência de que somos chamados a servir, ministério, serviço. Todos nós somos chamados a prestar o nosso serviço aos nossos irmãos, aproximar as pessoas de Jesus Cristo. O Evangelho de hoje termina dizendo que a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Uma força saía de Jesus. E Jesus continua hoje também curando as pessoas. A força de Jesus está presente na igreja. Onde está a força de Jesus? Está nos sacramentos, está na sua palavra. Na medida em que nós nos aproximamos da palavra de Jesus,
essa palavra vai transformando o nosso coração. Quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, é a força de Jesus agindo em nós, e enfim, todos os sacramentos. Portanto, essa força de Jesus também está presente hoje. Jesus continua agindo. Do outro lado, o que nós devemos fazer é ter essa fé na pessoa de Jesus que está presente hoje na sua igreja. Ele continua nos curando dos nossos males, sejam males físicos, sejam males espirituais. Portanto, queridos irmãos e irmãs, confiemos no Senhor, que continua presente hoje na sua igreja, através daqueles que anunciam, daqueles que o testemunham. Ele continua presente nos sacramentos. Portanto, Jesus continua salvando a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.